Paz do Senhor a você que está ali, seja muito bem-vindo aqui ao canal Evangelho em Chamas. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas intitulada Cura Divina, História, Teologia e Prática. No vídeo passado nós demos uma pequena introdução, definimos os termos, apresentamos, os objetivos, os propósitos e dessa série de aulas. Nós falamos que essa série de aulas estaria dividida em 3 blocos, que é o bloco, a parte histórica, a parte teológica e a parte prática. E hoje nós vamos entrar, dar início ao primeiro capítulo da parte histórica, onde nós vamos abordar sobre os pais da igreja e o ministério de cura, ok? Então nos acompanha aí, não deixa o teu like, partilhe para mais pessoas poderem nos acompanhar aqui nessas aulas. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de de Atos dos Apóstolos, que é um livro que retrata a igreja do século I, fixe isso, nós vemos Lucas a retratar uma igreja que está a se expandir em todo o Império Romano. Na verdade, essa é a missão que Jesus deixou para os seus discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: vocês vão receber poder do Espírito e vocês serão minhas testemunhas, quer em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, a missão da igreja era testemunhar Cristo, até aos confins da terra, em todo o Império Romano e além dessas fronteiras. Lucas, em todo o livro de Atos, apresenta como a igreja, tendo recebido o poder que Jesus prometeu, se espalhou, Nós vemos ali um contexto de hostilidade, um contexto de perseguição na igreja, mas apesar da perseguição, apesar das barreiras, apesar da hostilidade, nós vemos a igreja a avançar, o evangelho a avançar, a atingir várias regiões, inúmeras regiões. E Lucas apresenta que o segredo que estava por detrás desse crescimento era essa capacitação do Espírito Santo que os discípulos receberam, e que Jesus prometeu lá em Atos 1:8, que é o poder do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava a capacitar a igreja a testemunhar Cristo em todas as nações. E essa capacitação muitas vezes resultava em operação de milagres, de maravilhas, de tal modo que a igreja se expandiu e avançou por causa de um dos fatores chamado Ministério de Sinais e Prodígios. Nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 3, Pedro e João curando um paralítico, e isso resulta em mais credibilidade, no evangelho que eles pregavam e no nome de Jesus. Nós vemos ali a conexão entre Atos capítulo 5, quando diz que os apóstolos faziam sinais, e isso resultava no crescimento da igreja. Nós vemos ali em Atos capítulo 9, Pedro, ele cura um coxo, cura Enéas, e 2 cidades ou 2 regiões, se convertem a Deus. Nós vemos ali em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles curam um coxo também. Então, nós vemos esse ministério de cura e de milagres acompanhando a igreja no século I, ok? Mas o ponto é, isto cessou com a morte do último apóstolo? Será que após a era apostólica a igreja deixou de manifestar curas, milagres, expulsar demônios,
será que deixou? Será que o poder diminuiu? Será que eles se tornaram sensacionistas? O que os pais da igreja, né, que vieram lá logo após o século I, né, os pais da igreja do período do século II até lá para o século IV, têm a dizer para nós acerca da cura divina, ok? O contexto em que os pais da igreja viveram, a maioria deles, principalmente os primeiros, os pais apostólicos e os pais apologetas, eles viveram num contexto de perseguição, martírio, hostilidade, né? Semelhante àquela que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas, apesar disso, nós vemos ainda a igreja se expandir em todo o Império Romano, a se expandir pelo mundo. E lendo os escritos dele, nós vamos concluir que o ministério de cura dos cristãos, né, do século II, século III, foi um dos fatores primordiais para a expansão do evangelho. Lendo os pais da igreja, especialmente os pais apologetas, né, e os pais teólogos, esses do século II, século III, século 4, nós vamos chegar à conclusão de que curas, sinais, prodígios e maravilhas permaneceram, continuaram a ser parte da experiência dos cristãos, né? Mesmo após o século I, após o período apostólico, continuaram a ser parte da experiência da evangelização da igreja que sucedeu o período apostólico, ok? Então, isso é algo que fica muito claro. É impossível, muito impossível, sustentar o cessacionismo com base nos escritos dos pais apostólicos e de pais teólogos, né? Apenas 3 ou 2 pessoas nos escritos dos pais da igreja é que aparentam ter, né, uma posição cessacionista concernente os dons espirituais. Mas, de resto, né, os escritos dos pais da igreja estão cheios de menções sobre cura, milagres e exorcismos, ok? Então, ao vermos isso, os pais da igreja, o ministério de cura, 3 coisas nós vamos compreender. Nós vamos compreender que para eles a cura tinha um tríplice valor. Um valor apologético, um valor evangelístico e um valor salvífico. Apologético por quê? Porque os pais da igreja, eles apelavam para os milagres que a igreja, os cristãos da sua época faziam, né, como defesa de que eles, os pagãos, deveriam realmente crer na mensagem deles, ok? Então eles usavam isso, olha, a nossa mensagem é verdadeira, Cristo está acima dos vossos deuses, dos vossos espíritos, dos vossos santuários, e a prova disso é que estava alguém doente e chamaram um sacerdote e não conseguiu, mas chamaram um cristão que, invocando o nome de Jesus, houve cura, houve milagre, houve aí libertação. Então eles diziam, isso é a prova, vocês devem crer nisso. Então eles usavam curas, né, como um meio de defender a sua causa. Evangelísticos por quê? Porque curas atraíam pessoas para Cristo e promoviam o crescimento da fé. Nós vamos ver que os pais da igreja, eles mencionam que a fé cristã estava a se expandir na medida que os cristãos, né, operavam milagres, prodígios e curavam os enfermos, ok? Salvífico, que é o terceiro elemento, porque muitos pais da igreja, eles acreditavam que a cura era uma antecipação, né, da salvação futura dos nossos corpos, era um sinal
da grande obra que Deus vai realizar na ressurreição dos mortos. Portanto, a cura nos fazia experimentar, né? Uma experimentação prévia, uma experimentação temporal, né? Da redenção, né? Que nós vamos ter lá no final. Então, nós vamos ver isso, constatar isso nos escritos dos pais da igreja, ok? Então, vamos examinar alguns pais da igreja. Esse vídeo não vai ser tão extenso. Justino de Roma, né, que é um pai apologeta, ele diz que muitos cristãos de sua época curavam frequentemente os enfermos e expulsavam demônios como sinal do senhorio de Cristo, ok? Veja o que Justino de Roma escreveu. Sim, com efeito, como já dissemos, o Verbo se fez homem por desígnio de Deus Pai e nasceu para a salvação dos que creem e destruição dos demônios. Isso é o que Justino está a afirmar, que Cristo, que é o Verbo, que é o próprio Deus, ele se fez homem e o propósito dele vir ao mundo é trazer salvação para os que creem e destruição dos demônios. Mas agora, se perguntássemos para Justino, qual é a prova, para ti, qual é a prova de que Cristo veio trazer salvação e veio destruir os demônios? Justino apela para milagres, curas e exorcismos que os cristãos notoriamente estavam a realizar em todo o Império Romano, e não só, mas em outras regiões também. Veja o que ele vai falar. Podeis comprová-lo, ou seja, vocês podem comprovar que Cristo nasceu para a salvação dos que creem e destruição dos demônios, por aquilo que agora mesmo, observe, ele não apela para milagres que os apóstolos realizaram no século I. Ele não apela somente para milagres que o próprio Cristo realizou no século I, mas ele está a apelar para milagres que estavam a acontecer naquele momento. Vocês podem comprovar por aquilo que agora mesmo está acontecendo diante dos vossos olhos. Vê o que ele diz. De fato, em todo o mundo e em vossa própria cidade imperial, perceba o que ele está. Ele está a mostrar que isso que ele vai dizer, essas operações de milagres que comprovam que Jesus Cristo veio, né, nasceu para a salvação dos crentes e destruição dos demônios, não era algo casual, não era algo que as pessoas não estavam apercebidas, mas era algo frequente, era algo abundante, onde quer que os cristãos passavam, onde quer que os cristãos anunciavam Cristo, acontecia isso. Por isso está a dizer, de fato, em todo o mundo, né, e em vossa própria cidade imperial, muitos dos nossos, isto é, cristãos, conjurando, ou seja, ordenando, mandando pelo nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, curaram e ainda agora continuam curando muitos endemoniados que não puderam sê-lo por todos os outros exorcistas, encantadores e feiticeiros, e assim destroem e expulsam os demônios que possuem os homens, ok? Então, primeiro ponto, Justino está a mostrar que curas, milagres e exorcismos comprovam o quê? A salvação que Jesus veio trazer e a sua obra de vitória e destruição de demônios. Parece aqui nesse texto que Justino vê uma profunda relação entre doenças, entre enfermidades com a operação e a obra
de demônios. Isso era algo que no mundo antigo, né, no mundo aí do contexto do primeiro século, segundo século, terceiro século, no mundo antigo, doenças eram frequentemente associadas, né, aos poderes demoníacos. E aqui Justino parece ver essa relação entre doenças e demônios, ok? E ele está a dizer assim, que os vossos exorcistas, os vossos feiticeiros, os vossos encantadores, não conseguiram curar nem libertar essas pessoas, ok? Mas cristãos estão conseguindo, cristãos estão libertando, cristãos estão curando enfermidades, cristãos estão destruindo e expulsando demônios que possuem os homens. E isso só comprova o que nós afirmamos, que Jesus nasceu para a salvação dos que creem e destruição dos demônios. Então vocês devem crer, vocês devem aceitar a nossa mensagem, ok? Então, em Justino de Roma, nós vemos a cura está presente. Está presente. Vamos avançar. Tertuliano, né? Que foi um outro pai da igreja, alguns o classificam como um pai polemista, outros o classificam como um pai apologeta. Tertuliano escreveu o seguinte: o céu sabe quantos homens distintos, para não falar das pessoas comuns, têm sido curados das doenças e libertos dos demônios. Dá para entender o que ele está dizendo aqui? Ele está a mostrar que a cura na sua época era algo abundante, era algo frequente, era algo inumerável. Não se podia contar tão muito que ele fala, o céu sabe quantos homens distintos, ou seja, quantos homens de classe alta, para não falar das pessoas comuns, ok? Têm sido curados das doenças e libertos de quê? Dos demônios. E ele vai dizer assim, Tertuliano fala de cristãos em sua época que eram corajosos o suficiente para ensinar, para disputar, para decretar exorcismos e para realizar cura. Em outros textos, mostra que curas aconteciam com frequência em sua comunidade, afirmando que a vida cristã mais nobre é para exorcizar espíritos malignos, realizar curas e viver para Deus. Então, veja aqui como é que Tertuliano entende a vida cristã mais elevada ou a vida cristã mais madura, a vida cristã mais nobre. Ele vê que a vida cristã mais madura, mais nobre, ela tem 3 elementos que a constituem ou que a caracterizam. Ele vai dizer, expulsar espíritos malignos, realizar curas, viver para Deus, isso é, viver em santidade. Então, a mentalidade de Tertuliano acerca da vida cristã se aproxima muito das descrições, por exemplo, que nós vemos Lucas a fazer de Jesus, que ele era poderoso em palavras e em obras. Nós vemos muito, né, nas escrituras, tanto a ênfase na piedade, a ênfase na santidade, como a ênfase no poder de Deus, que é a plenitude, né, do Espírito Santo em nós. Então nós estamos a ver isso, que Tertuliano vê essa capacidade, esse poder, esse ministério de cura como algo que faz parte, né, da experiência, né, normal do cristão, né, mais nobre. Ele mesmo disse, veja o que Tertuliano disse, que maior prazer existe do que encontrar-se pisoteando os deuses dos gentios, expulsando demônios, efetuando curas. Ou seja, para Tertuliano, expulsar demônios,
pisar os deuses dos gentios, expulsando demônios e curando os enfermos, ok? É algo prazeroso. E novamente vê a relação que ele faz. Ele faz essa relação. Expulsar demônios e curar os enfermos equivale a pisar, a esmagar, a provar que os deuses dos gentios são falsos e que o poder de Cristo é superior a todas as coisas. Então nós estamos a ver que tanto em Tertuliano como em Justino de Roma, curas, exorcismos continuaram. Eles não tinham a mentalidade de que não, aquilo era apenas para o período dos apóstolos, era apenas para o século I, era apenas para o início da igreja. Não, eles não tinham essa mentalidade, eles não tinham esse conceito. Ok? E isso fica muito claro. Olha, os escritos de Tertuliano, eu não coloquei aqui todo ele para não ficar tão extenso. Está cheio de referências sobre curas, exorcismos e milagres. Tertuliano tinha tanta convicção de que um cristão podia curar e expulsar demônios a qualquer momento, né, que surgisse um enfermo ou que surgisse uma pessoa possessa. Isso pode ser claro aqui nesse texto que nós vamos ler. Mas antes de lermos esse texto, deixa eu mostrar o contexto para vocês. Ali na época de Tertuliano, né, havia isso, politeísmo e o envolvimento com o oculto. E o que acontecia? Havia templos e havia oráculos, havia sacerdotes que faziam essa interligação entre a pessoa que veio solicitar o Deus com o próprio Deus. Ele fazia essa interligação. E esse oráculo, essa pessoa, esse sacerdote, hoje falamos médium, ele entrava num estado de êxtase, muitas vezes, num estado de inspiração, e aparentava estar falar em nome desse Deus. Então era como se você, por exemplo, vai para ele, olha, eu estou doente, eu quero consultar Deus, qual é a causa dessa doença e a cura. E então essa pessoa fazia ali os rituais e entrava nesse estado de êxtase e parecia que o próprio Deus falava por meio dele. Eu sou isso, eu sou o Deus X, eu estou a falar contigo e a coisa assim. E essas pessoas afirmavam, esses oráculos afirmavam, né? O Espírito que estava sobre eles afirmava ser Deus, afirmava ser um Deus. E Tertuliano escreve dizendo que não. Eles não são deuses, né? Eles são demônios. Isso aqui nós podemos encontrar. Eu recomendo que vocês leiam a Apologia de de Tertuliano, ou a Exortação aos Mártires, esse livro dele, esse escrito deles. Então, não. Eles, na verdade, são demônios. Vocês estão aí lá e vocês estão a adorar demônios, vocês estão a invocar demônios, vocês estão a buscar demônios, se comunicar com demônios. Esses demônios, eles, na verdade, vos enganam afirmando o quê? Afirmando ser deuses. Nesse mesmo escrito Exortação aos Mártires, Tertuliano ele fala que os demônios muitas vezes causam doenças e eles mesmos criam os remédios para trazer cura para as doenças que eles mesmos causam. Nesse caso, a cura que essas pessoas que vão visitar, né, esses santuários, esses oráculos, na verdade, não é bem cura, mas é apenas uma remoção da enfermidade que os demônios causaram. Então, Tertuliano fala, esses são demônios. E vocês querem ter certeza de que esses são demônios? Peguem numa pessoa que está sobre esse estado, lhe levem no vosso tribunal, que está nesse estado aqui de êxtase, que eu chamo de possessão demoníaca, levem nos vossos tribunais
E o cristão vai ordenar sobre ele, e tão rápido que eles afirmaram para vocês que são deuses, eles vão, com medo dos cristãos, afirmar que são demônios. Vamos ler o que Tertuliano escreveu, vê? Ele vai dizer assim: leve-se uma pessoa que está inquestionavelmente sob possessão demoníaca ante vossos tribunais. O espírito mau ordenado a falar por um seguidor de Cristo prontamente fará a confissão verdadeira de que ele é um demônio, assim como de outro modo ele falsamente afirmara que é uma divindade. Olha aqui a certeza, né, que Tertuliano está a mostrar acerca do poder, né, da autoridade de Cristo que está sobre um cristão. E ele vai continuar a dizer assim: porque toda a autoridade e poder que temos sobre eles vem no nome de Cristo. Isso aqui, toda a autoridade e poder que temos sobre ele, nos remete lá, né, a Mateus capítulo 10, né, onde Jesus confere aos discípulos poder e autoridade, exousia e dunamis, ok? Então ele está a falar, toda a autoridade e poder que temos sobre eles vem no nome de Cristo. Para Tertuliano, essa autoridade e poder não se restringia apenas aos apóstolos. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você pega um Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, o que Mateus capítulo 10, versículo 1 vai dizer? Mateus capítulo 10, vou dizer novamente, ele vai dizer o seguinte: e chamando os seus discípulos, os 12, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, poder e autoridade sobre os espíritos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Não, esse texto aqui, Jesus chamou apenas os 12 discípulos, apóstolos, não tem nada a ver conosco, não, para Tertuliano, a mesma autoridade que os apóstolos, né, e poder que tinham sobre os demônios e sobre as enfermidades, estavam a operar, estavam sobre os cristãos da sua época. Eu vou falar, nós temos essa autoridade no nome de Jesus, nossa denominação. E o que é que nós fazemos? Relembrando-lhes as desgraças com as quais Deus os ameaça pelas mãos de Cristo como juiz, e com as quais os cristãos esperam um dia surpreendê-los. Temendo Cristo em Deus e Deus em Cristo, os cristãos se tornam submissos servos de Deus e Cristo. Assim, ao nosso toque sopro, esmagados pelo pensamento e realização daquele fogo do julgamento, deixarão sob nosso comando, ou seja, sob nossa ordem, seus corpos contra a vontade e desamparados diante de vossos próprios olhos, expostos à vergonha pública. Outra coisa que nós vemos aqui em Tertuliano é que ele conecta o exorcismo com a vitória final que Cristo vai consumar contra Satanás e seus demônios. Ou seja, para Tertuliano, o exorcismo, o ato de expulsar demônios, é uma, vou dizer, antecipação ou um sinal, né, da destruição vindoura que vai acontecer lá no final, quando Jesus Cristo voltar, né, destruindo Satanás no julgamento do fogo. Então, expulsar demônios sinaliza, para Tertuliano, sinaliza a destruição futura dos demônios que vai acontecer lá. Então, o ponto que estamos a ver aqui é que ministério de cura, de sinais e prodígios, exorcismos, continuou. Mesmo após o primeiro século, continuou. Ok? Continuou aí na época de Justino, continuou na época de Tertuliano. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos ver o que Irineu tem a dizer para nós acerca, né, da cura divina. Então,
Deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu comentário. Se há alguma dúvida, se há alguma coisa que você gostaria que aprofundássemos mais, coloque ali no comentário e que Deus possa te abençoar muito, muito, muito mesmo. Então, continue nos acompanhar nessa série de aulas sobre cura divina, porque eu creio que isso vai despertar em você, vai trazer em você mais conhecimento histórico sobre a cura, vai despertar em você mais desejo de orar por cura e vai trazer sobre você uma teologia bíblica e sólida sobre a cura divina. Que Deus abençoe você. Até a próxima.